Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí a mais uma aula. As aulas anteriores nós tiramos para revisão e na aula de hoje nós vamos ter aí um novo conteúdo. A partir aí da página 24 do livro didático de vocês, sugiro que ao começo dessa aula vocês já peguem o material didático, já peguem caderno, já peguem aí lápis, caneta e borracha, para que a gente possa estar respondendo aí as questões propostas, ok? E fazendo algumas reflexões. Como todos os nossos capítulos, nós temos uma imagem de abertura. Nós vamos falar agora sobre as populações americanas e africanas. E na nossa imagem de abertura nós temos aí um mapa, América e África, línguas oficiais ou dominantes. Eu gostaria que vocês observassem as principais línguas que nós temos aí dentro desse território, que são as línguas oficiais, as línguas que dominam os dois territórios, ok? E quero que vocês observem também os territórios, os países que têm mais de uma língua como oficial. Temos aí embaixo 3 questõezinhas que eu quero que vocês respondam no caderno. A primeira questão: o que a presença do mesmo idioma em populações de países tão distintos e distantes nos revela a respeito de suas histórias de formação nacional? Segunda questão: cite 3 países em cada continente que apresentam 2 ou mais idiomas oficiais. Questão 3: o que a diversidade de idiomas oficiais ou dominantes revela a respeito dessas populações nacionais? Respondam essas 3 questões. Façam uma pausa, respondam e depois vocês retomem o vídeo, certo? Gente, como nós vimos aí no capítulo anterior, a população é um dos elementos necessários para a formação de um Estado. Também vimos que se trata de um conceito diferente de povo, pois envolve ainda a questão de identidade entre as pessoas, denominada nação. A população é de maneira ampla a soma de indivíduos em uma determinada unidade, que pode ser um país ou estado, mas também pode ser cidade, um bairro, uma região e, por que não, um continente. No caso, nós vamos estudar aí a população dos continentes. Nós vamos estudar a população do continente americano e a população do continente africano. Nós temos imensas características em relação às duas populações. Nós estudamos sobre a questão da dispersão humana no capítulo anterior. Vocês se lembram? Que toda a dispersão humana se deu aí a partir do continente africano, com a predominância aí do Homo sapiens. E a partir de então, se deu toda a formação aí de todas as populações que predominam hoje sobre o mundo. A formação populacional entre o distanciamento e a proximidade. Nessas duas populações distintas, gente, nós temos aí uma singularidade. As duas foram colonizadas por povos europeus. Nós já tínhamos então uma população nativa, nós já tínhamos então uma língua nativa. Tínhamos uma língua ou várias línguas nativas. Como é a questão do continente, nós temos vários países. Então nós tínhamos várias línguas que se disseminavam dentro desses 2 continentes, que são chamadas de línguas nativas. Com a colonização europeia, a exploração europeia, o que acontece? Quando os nossos colonizadores chegaram dentro do território, eles queriam impor a sua língua, queriam impor a sua cultura. E houve, de certa forma, um advento dessa imposição dessas línguas. Por quê? Porque nós sabemos que os europeus eles impuseram as suas línguas oficiais dentro dos territórios. Nós temos aí, gente, 4 principais potências europeias, que são Portugal, Espanha, França e Inglaterra, que são aí denominados os 4 idiomas predominantes também aí dentro dos 2 continentes, como vocês podem observar. Gostaria que vocês observassem esse mapa da página 25. O título do mapa é América e África, Diversidade Linguística e Línguas Ameaçadas. Essas línguas, gente, que são línguas ameaçadas, são as línguas nativas, ou seja, as línguas que já existiam no território antes da colonização. Eu gostaria que vocês vissem que essas línguas elas se encontram em perigo, em grave perigo e em situação crítica.
a maioria dessas línguas, gente, elas já se encontram aí em situação crítica, ou seja, praticamente em situação de extinção. Por quê? Porque com essa perca de identidade, essa identidade que nós já tínhamos, elas vão entrando em esquecimento. Uma língua, para que ela continue sendo existente, ela necessita que haja falantes dela. Se dentro das sociedades não tem os falantes dela, essa língua ela entra aí em grave perigo, em situação crítica, que é a situação aí de extinção. Em razão aí, da dominação colonial, os idiomas dos colonizadores acabaram por se estabelecer como um idioma geral, ou seja, como uma língua oficial. A língua que os nossos colonizadores trouxeram, então, passaram a vigorar dentro dos nossos territórios, como é a questão principalmente aqui no Brasil, onde nós já tínhamos o povo nativo, que eram falantes da língua tupi-guarani. E com a chegada dos portugueses, nós perdemos essa identidade. Nós temos como idioma oficial aí o nosso português, que é o idioma dos nossos colonizadores, deixando de lado aí o nosso idioma nativo, que é o tupi-guarani, certo? É um pensamento que vocês vão desenvolvendo aí ao longo do capítulo. Mas há uma exceção a toda regra, como você sabe. Alguns países, gente, eles optaram por colocar a língua dos colonizadores como uma língua não oficial, ou seja, como uma segunda língua. Eles optam por manter a língua nativa deles como oficial e a língua de colonização como uma língua não oficial. Mas são poucos os lugares que conseguem isso, certo? Na maior parte, a língua oficial predominante é a língua de colonização. Gostaria que vocês observassem aí o cartografar da página 26, observassem o mapa da página anterior e respondam a essas questões. E mais tarde nós vamos estar fazendo aí uma aula de correção dessas questões e também de discussão a respeito aí dessa abertura de capítulo e sobre o que vocês conseguiram aprender sobre o conteúdo, ok? Sugiro que vocês façam uma leitura minuciosa e prestem bastante atenção ao momento de responder as questões, ok, galerinha? Até mais tarde, um beijo para vocês. Se gostaram do vídeo, vocês deixem o like, ok? Beijo!